que nós possamos compreender esse processo, tanto o que ocorre desde 7 de outubro, como o processo que levou ao 7 de outubro, creio ser fundamental destacar alguns aspectos. Quero me referir primeiro ao 7 de outubro, porque é necessário desfazer confusões essas que habitam, inclusive, o território da esquerda brasileira. A versão dominante nos meios monopolistas de comunicação, a versão vendida pelo regime sionista, a versão apoiada pelos aliados do regime sionista, a começar pelos Estados Unidos, e a versão comprada por boa parte do planeta, incluindo governos e forças progressistas, é de que no dia 7 de outubro nós tivemos um ataque terrorista. Um ataque que vitimou civis e por isso deveria ser considerado terrorista. E que a partir do dia 7 de outubro, Israel recorreu ao seu direito de autodefesa, atacando a faixa de Gaza, atacando a resistência palestina, atacando suas organizações. Essa é a versão dominante. Claro, há uma enorme divisão de apreciação entre as forças políticas a partir desta versão dominante. As forças pró-Israel aplaudem o que o regime sionista está fazendo. Ainda que com algumas críticas, aplaudem e apoiam o que o regime sionista está fazendo. As forças críticas ao Estado de Israel e ao governo Netanyahu denunciam Netanyahu por uma resposta desproporcional e até mesmo por uma resposta genocida contra o povo palestino a partir daquele ataque supostamente terrorista do dia 7 de outubro. Devemos aplaudir, evidentemente, quem denuncia, seja por qual motivo for, devemos aplaudir quem denuncia a ação do Estado de Israel como genocida. Mas esta versão de que Israel respondeu a um ataque terrorista, de forma proporcional ou desproporcional, de forma legítima ou ilegítima, essa versão é uma falácia. Ela é estapafúrdia. Ela não tem amparo nem no direito, nem na história. Quem lembrou isso, com toda a densidade argumentativa necessária, foi o embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça, há cerca de 2 meses aproximadamente. E o que disse o embaixador chinês? Ele relembrou aos seus pares na Corte Internacional de Justiça a resolução 3103 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 1973. E o que fala essa resolução? Ela fala que os povos colonizados têm o direito de recorrer a todas as formas de luta contra os estados coloniais, incluindo a luta armada. Essa resolução foi ratificada e reiterada por uma série de outras decisões das Nações Unidas, exatamente porque o colonialismo está proibido pelo direito internacional desde a fundação da ONU. E foi além o embaixador chinês. Ele disse que, eventualmente, na ação do dia 7 de outubro, eventualmente foram cometidos exageros, violações de direitos humanos e até crimes de guerra. Que esses episódios deveriam ser objeto de uma investigação independente, porque até agora o que nós temos são somente as versões do governo Netanyahu. E tudo que vem do governo Netanyahu
tem o mesmo valor que uma nota de R$3. Esses episódios deveriam, portanto, ser objeto de uma investigação independente. E identificadas essas violações de direitos humanos, seus responsáveis deveriam ser julgados e punidos. Mas ainda assim, ainda que esses episódios estejam comprovados, sob nenhuma hipótese, a ação liderada pelo Hamas no dia 7 de outubro poderia ser classificada como terrorista, porque a ação liderada pelo Hamas em 7 de outubro está amparada no direito internacional. O embaixador chinês seguiu adiante e se contrapôs à reivindicação israelense sobre o direito de autodefesa. Disse o embaixador chinês: a autodefesa somente se aplica em duas circunstâncias simultâneas. O ataque de um Estado contra o outro e um ataque desfechado contra territórios internacionalmente reconhecidos. Pois bem, a ação do dia 7 de outubro não foi um ataque de um Estado contra o outro. Foi a reação de um povo colonizado contra um Estado colonial. E esse ataque foi desfechado sobre fronteiras que não são internacionalmente reconhecidas. Portanto, não cabe direito de autodefesa do Estado de Israel. Ao contrário, o direito de autodefesa é do povo palestino na condição de um povo colonizado que resiste a um Estado colonial. É muito importante nós termos isso claro, porque a versão vendida pelo regime sionista e comprada no mercado da opinião pública, ela dificulta a solidariedade incondicional e irrestrita com o povo palestino. Porque a versão veiculada pelo regime sionista e comprada no mercado da opinião pública cria uma espécie de teoria dos dois demônios. O Hamas, terrorista, ataque sanguinário do dia 7 de outubro. Governo Netanyahu, igualmente sanguinário, genocida. Essa teoria dos dois demônios pode ser confortável para quem não deseja ou eventualmente não possa tomar uma posição firme. Mas é uma teoria que dificulta a solidariedade incondicional e restrita. Porque se nós julgamos que do lado palestino sua organização protagonista é um demônio, como é que nós poderíamos oferecer solidariedade incondicional e irrestrita? Perfilando-nos ao lado de um demônio? Isso não seria razoável. Portanto, é necessário desmontar essa teoria dos dois demônios e termos claro do que aconteceu no dia 7 de outubro. E termos claro não apenas do ponto de vista do direito internacional, mas também do ponto de vista da história. Os povos colonizados somente se libertaram do colonialismo recorrendo à violência. Não há exemplo na história de libertação contra o colonialismo sem o recurso à violência do oprimido contra a violência do opressor. Vamos lá. Como é que o povo norte-americano se libertou do colonialismo britânico? Tomando chá das 5 em Boston com os colonizadores ingleses? O que os Estados Unidos comemoram no dia 4 de julho todos os anos? A vitória na sua guerra de independência contra o Império Britânico.
uma guerra travada com extrema violência contra alvos militares e contra alvos civis que representavam a administração colonial. Como foi que o povo argelino ou o povo vietnamita se libertaram do colonialismo francês? Comendo brioche, conversando ao lado do rio Sena? É evidente que não. Só foi possível a libertação contra o colonialismo francês, tanto na Argélia quanto no Vietnã, quando as forças anticoloniais foram capazes de colocar de joelhos os exércitos coloniais. E essa é a história da luta anticolonial no planeta. O povo palestino, a maioria das suas lideranças, acreditaram na possibilidade de uma solução pacífica. E por isso assinaram os acordos de Oslo. A maioria da direção, a maioria das organizações palestinas, nos acordos de Oslo em 1993, a maioria das organizações palestinas renunciou à luta armada, reconheceu o Estado de Israel, aceitou a existência do Estado de Israel em 79% do território da Palestina histórica. Aceitou a hipótese de construir o Estado palestino em 21% da Palestina. 30 anos depois, o que aconteceu com aquela perspectiva? A troca de paz por terra e soberania. Os palestinos entregaram a paz para o Estado sionista. E o que receberam em troca? Foram traídos nos acordos de Oslo. Foram enganados nos acordos de Oslo. Foram fraudados pelos acordos de Oslo. E isto é muito importante que nós tenhamos claro. Tanto a perspectiva do direito internacional, quanto a perspectiva histórica. E essas questões são relevantes para o debate atual. Para que tenhamos argumentos, convicções, provas, que permitam deixar muito claro qual é o lado certo da história nessa contenda, nesse conflito. É uma das situações mais simples com as quais homens e mulheres de esquerda, democratas, humanistas, podem se deparar. Ela é extremamente simples. Nada tem de complexo, ao contrário do que nos dizem os grandes grupos de comunicação. É uma situação que confronta um Estado colonial contra um povo colonizado. Qual dúvida pode haver sobre qual é o lado certo da história? Não há uma luta entre o Estado de Israel e o Hamas. Não há um confronto religioso. Não há um confronto entre povos. Há um confronto entre um Estado colonial e racista contra um povo colonizado. Numa situação como essa, não pode haver mas nem meio mas. Não pode haver dúvidas. Não pode haver condições. Não pode haver vacilação de qualquer espécie. É muito nítido, muito claro o lado certo da história.